Bom dia com Jesus, a paz do Senhor Deus esteja convosco em mais esta manhã, hoje, dia 7 de outubro de 2021. Eu sou Anderson Diogo trazendo a palavra bíblica para você refletir, para você assimilar, para você guardar dentro do seu coração e também praticar. Que Deus abençoe a sua família, o seu dia, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus abençoe abundantemente a você. São 7 horas e 51 minutos. Nós estamos falando ao vivo dos nossos estúdios, localizados no município de Lavrinhas, no interior de São Paulo, para todo mundo, através da rede mundial de computadores internet. E nós estamos na rede social Facebook, transmitindo de forma simultânea para 30 páginas e grupos. E aproveitamos para agradecer aos administradores destas páginas e grupos que nos abrem o espaço para que nós possamos falar da palavra de Deus. Amém? Da mesma forma, queremos aqui abençoar, em nome de Jesus, a todos que estão hoje completando mais um aniversário. Hoje, 7 de outubro de 2021. Você está aniversariando hoje, que Deus possa derramar o sangue do Cordeiro sobre suas cabeças. Que Deus possa abençoar você abundantemente, derramar toda a sua essência de amor, para que você tenha uma vida cada vez melhor na presença de Deus. Amém? Eu sou Anderson Diogo, para quem não me conhece. Eu quero falar de Jesus para você. Quero falar das coisas do Senhor nosso Deus, dando um bom dia com Jesus especial àqueles que já estão em nosso chat. Bom dia com Jesus, Ângela Silva, meu amigo Ramon Mendes, Cleusa Pereira, bom dia com o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos orar primeiro, pedir a Deus forças, sabedoria, discernimento, para que nós possamos enfrentar esta vida que não é nada fácil. E vamos à oração maior que Jesus nos ensinou, que é justamente a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje, Senhor, o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder e toda a glória para sempre, em nome do Senhor Jesus. A todos quantos crerem nesta oração, e digam amém. Assim seja. São 7 horas e 54 minutos, 7h54. Vamos em frente e hoje eu quero falar aqui no programa para você sobre circunstâncias, né? Eu quero falar sobre, está lá em Romanos 8:28, deixa eu pegar aqui, para você entender melhor. Romanos 8:28, em nome de Jesus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Meus irmãos, todas as circunstâncias, mesmo aquelas circunstâncias mais difíceis e os maiores sofrimentos na vida das pessoas que amam a Deus,
não tenham dúvida que irão colaborar e muito para o próprio bem dessas pessoas. Como eu fiz a leitura agora de Romanos 8:28, essa afirmação às vezes acaba intrigando muito a maioria dos cristãos, né? Sabemos que Deus age. Os que creem em Deus, aleluias, sabem que Ele está no controle de tudo. Sabem que Deus age a nosso favor, mesmo que as circunstâncias aparentemente digam o contrário. Por isso você não deve ligar para as circunstâncias que você está enfrentando. Não é para as circunstâncias que você está vivenciando que você tem que ligar, por mais difíceis que sejam. Mas você tem que se voltar a Deus, porque Ele sabe tudo o que acontece com você, tudo. Em todas as coisas, Deus, meus irmãos, Ele atua sobre tudo e sobre todos, principalmente nas aflições que você enfrenta no seu dia a dia. Deus é Deus, é Ele quem move sobre todas as coisas, é Ele o dono da soberania, aleluias, é Ele o dono do poder, meus irmãos, poder sobre tudo, sobre todos os acontecimentos, sobre todas as pessoas. É Ele que tem o poder para o bem. Aliás, Deus não deseja o mal para ninguém, viu? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E quando a gente é criança, mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia ensina muito errado, né? Olha, Deus vai te castigar, hein? Não dizem isso? Não diziam na nossa época? Deus vai te castigar. Deus não castiga não, meus irmãos. Deus não deseja o mal para ninguém. É o contrário. É o contrário. Mais do que nós mesmos, Ele quer efetivamente o que é melhor para cada um dos seus filhos, das suas criaturas, né? Porque enquanto a gente não se entrega a Deus, não se arrepende de coração, não faz a conversão em Jesus, não aceita Jesus como único Deus e suficiente Salvador, a gente não passa de criatura. Mas quando a gente faz isso, a gente se torna filho de Deus, filha de Deus. Isso é bíblico, eu não estou inventando. O bem maior é sermos mais semelhantes a Jesus. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos semelhantes ao seu Filho unigênito, a Jesus. Em Romanos 8, no verso 29, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Deus deseja, que a gente se aproxime, que a gente seja semelhante a Jesus. Igual nunca será, igual nunca seremos, mas semelhante. Amar a Deus é muito diferente de simplesmente simpatizar-se por Deus, ou simpatizar-se pela causa de Deus existir, ou por sua causa em ser tão único e tão presente. O amor a Deus, meus irmãos, ele envolve admiração, mas ele também envolve autoentrega. O amor a Deus, ele envolve obediência, afinidade
e renúncia. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. E esse é o obstáculo mais difícil para as pessoas: renunciarem às coisas do mundo, né? As pessoas que vivem uma vida equilibrada, elas simplesmente amam este mundo, né? Tem gente que diz: esse mundo é maravilhoso. Não ame o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus, e isso é bíblico. Dos que foram chamados, estes que amam a Deus sobre todas as coisas, estes foram chamados por Ele. Não são melhores ou mais especiais que os outros. Nada disso. Apenas há uma diferença: receberam um convite para a graça de Deus. São pessoas capazes de amar somente porque foram amadas primeiramente por Deus. Amam por causa do amor de Deus que foi revelado em seu Filho Jesus. Amém? Deus tem um propósito. E de acordo com o seu propósito, amam a Deus e foram convidados para um propósito excelente. Aquele que já se converteu, aquela que já se converteu e segue os preceitos, porque não adianta a conversão, a entrega e depois se desviar do caminho. Os que amam ao Senhor, aleluias, fazem parte do plano supremo de quem? De Deus. De Deus. Meus irmãos, todas as coisas são controladas por Deus para o cumprimento do seu propósito maior. E o propósito maior de Deus para todos nós, sem exceção, é salvar as nossas almas para a vida eterna. A gente precisa entender que a vontade de Deus, ela não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas sim livrar-nos do que nos causa o sofrimento. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado, porque é o pecado que leva a pessoa para o inferno. E digo mais, as consequências do pecado são eternas. Já pensou se todo mundo que morresse pudesse voltar para dizer: olha, a verdade é a seguinte, quando a gente morre, é isso assim, assim, assim que acontece. Meus irmãos, ninguém tem esse poder de voltar dos mortos para dizer algo em sonho ou em algum lugar. Ninguém tem esse poder, meus irmãos. Só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo. Sim. Mesmo parecendo meio estranho o que eu vou dizer aqui, tenho absoluta certeza que tudo o que acontece no decorrer da nossa vida, da nossa existência nesse mundo tão efêmero, tão conturbado, quer seja bom ou ruim, acaba cooperando para o nosso bem. Isso se nós realmente amarmos ao Senhor Deus. São 8h05. Bom dia com Jesus para Cleusa Pereira, Janaína Andrade, bom dia com Jesus. Eu peço para que os amigos compartilhem o nosso programa. Afinal de contas, milhões de pessoas precisam ouvir a palavra. Por mais programas nesses moldes que possam existir, por mais pessoas que estejam pregando a palavra de Deus em todo o mundo, ainda muitas pessoas estão longe de entender o que é servir de fato a Deus, o que é se entregar verdadeiramente
ao querer do Senhor Deus. Nós temos percursos na nossa vida. Enquanto a gente tem pai e mãe, é bebezinho, é criança, a gente não conhece o mundo, a gente não conhece as coisas espirituais, a gente não conhece a Deus. Tudo é muito fácil, né? Não tem contas a pagar, etc. Mas na medida que você vai se tornando adulto, aí você vai percebendo e vai entendendo que nós estamos aqui para podermos fazer a diferença através de uma missão que é servir a Deus e aceitar o Senhor Deus nas nossas vidas. Você consegue pensar em todos esses percursos que você já vivenciou na sua vida? Teve momentos de muito sofrimento, né? Talvez momentos de menos alegria e mais sofrimento, né? Aí você às vezes para pensar, e aí vem na sua mente aquelas lembranças desde dos seus pais, para quem já perdeu os pais, quando eles ainda eram vivos. Aí vem aquela lembrança de onde você nasceu, né? A família a qual você pertence, os amigos que você fez ao longo aí do seu caminho, as pessoas com quem você atualmente convive. Aí vem aquele flashback, né? As escolas onde você estudou, tudo que você aprendeu, as habilidades, os dons, mas também as suas limitações. Tudo aquilo que você consegue fazer, todos os seus esforços, todas as suas conquistas, todas as suas alegrias e tristezas. Tenha certeza do que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Tudo isso vai colaborar para o seu bem. Isso se você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Às vezes a gente está sobrecarregado, né, por causa do dia a dia, muito trabalho, são muitas as coisas que a gente tem que fazer, a família, é o orçamento apertado, são as contas a pagar e a trabalhadora, o irmão, a irmã, ficam sobrecarregados dessas situações difíceis, né? E muitas vezes a gente para e questiona Deus. Eu acho que você também é assim. E a gente chega a perguntar: meu Deus, por que coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas que são más? Eu confesso que já pensei e de vez em quando eu penso e pergunto: Senhor, mas por que isso, meu Deus? Por que as pessoas más não sofrem muitas vezes, né? Perante a Deus, somos todos pecadores. Perante a Deus, somos todos indignos. Pode acreditar. Por mais que a maioria de nós considere que, por exemplo, um assassino, um cara que tirou uma vida, 10, 20, ou qualquer outro tipo de criminoso, aqueles criminosos cruéis, seja pior do que nós, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia nos mostra que todos somos imperfeitos e injustos, igualmente merecedores de castigo e de condenação. Está lá em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Oh, aleluias.
Bom dia com Jesus, Elaine Cristina. Seja bem-vinda. Romanos 3, 23. Oh, aleluias. É Deus falando conosco. É Deus falando contigo. Aí diz assim, a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, Todos pecaram e estão restituídos da glória de Deus. Destituídos, perdão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa do pecado. Toda a humanidade está sujeita às consequências do mal que todos cometem. Pessoas más e as pessoas que se acham boas vão sofrer as consequências do pecado. É bíblico. Romanos 6, 23. Aleluias. Romanos 6, 23, para a gente comprovar aqui para você, em nome de Jesus, qual que é o salário do pecado, meus irmãos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então independe se você é um assassino, se você é um criminoso, ou se você é bonzinho, se acha um santo ou uma santa. Se você pecar, as consequências do pecado vão acontecer. Lembra quando Jesus esteve no deserto? Ontem até eu falei sobre isso. Lembra aquela passagem dos 40 dias e 40 noites? Em que Jesus foi tentado por Satanás, lembra? O que Jesus disse no deserto? Que o mundo seria uma maravilha, Que você iria viver um mar de rosas desde o seu nascimento até a sua ida? E tudo seria fácil. Foi isso que disse Jesus durante 40 dias e 40 noites. Com sede, com fome? Não. O que Jesus disse foi: no mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Não se esqueça dessa passagem. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. A idolatria é pecado de feitiçaria. Mas, irmão Anderson, o que é idolatria? Meu irmão, idolatria é você amar o seu time de futebol mais do que ama Deus. Idolatria é você amar mais a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, enfim, qualquer coisa mais do que a Deus. Isso é idolatria. Isso é pecado. Deus não se agrada do idólatra. E não sou eu que estou dizendo, é bíblico. Aí você fala assim: mas irmão, então a gente está sem saída, então a gente está tudo condenado. Para todo pecado, como eu disse, existem consequências. E como diz a palavra de Deus, consequências em justa medida. Ou seja, cada um vai colher aquilo que plantou. Se você planta o bem, colhe o quê? O bem. Você não pode plantar o bem e colher mal, não pode plantar mal e colher bem. Não existe na lei de Deus isso. Só que ainda assim tem um porém.
Deus, aleluias, é misericordioso. Ele tem uma graça comum, uma graça que é estendida sobre toda a humanidade. E o próprio Deus nos convida, homens e mulheres, para a salvação. Amém? Quem aceita e se arrepende dos seus pecados, passa a receber graciosamente, pelos méritos de Jesus, aleluias, a maior de todas as bênçãos. E qual é a maior de todas as bênçãos? A salvação eterna e o perdão, juntamente com outras dádivas em Jesus. Muitas e muitas bênçãos continuam a ser dadas diariamente a milhões de pessoas, até que tenham a oportunidade de reconhecer o amor de Deus através de Jesus. Amém? Aleluias! Diga amém se você crer. E aquelas pessoas que rejeitam deliberadamente a Deus e decidem fazer o mal, essas pessoas têm uma mentalidade carnal que é reprovada por Deus. Inclusive acabam por se tornar inimigos do Senhor. Não é fácil servir a Deus não, meus irmãos. Mesmo tendo a revelação de Deus e as suas consciências lhes alertando sobre o que é certo ou o que é errado, muita gente por aí decide viver independentemente de Deus e de Jesus. Isso é indesculpável, né? Agora, segundo a Bíblia, se essas pessoas não se arrependerem e crerem, essas pessoas vão ser castigadas, vão receber a punição eterna pelos seus pecados. Sem dúvida, são os piores castigos que possam existir. Não pertencer a Jesus e receber a condenação e a ira de Deus. Depois não tem jeito, é o que eu falei, né? Se fosse assim, as pessoas voltariam dos mortos, né, para dizer, olha, segura a onda aí porque o negócio lá é feio, ou falaria diferente, não, fica relaxado porque lá é tranquilo. Então é mais fácil nós servirmos a Deus porque tem o livro sagrado e nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa. Amém? Tem muita gente que fala assim, mas eu vou aceitar Jesus na minha vida, mas e se as coisas continuarem ruins para mim? Horas. É o normal. É o normal porque Jesus, ele não poderia poupar-nos daquilo que a gente tem que passar, tem o livre-arbítrio para isso. É a lei da semeadura. Tem gente que fala, mas será que Deus não poderia nos poupar de tanto sofrimento, já que a gente já o aceitou? Uma coisa é certa e bíblica: Deus não nos prometeu um mar de rosas nesse mundo. Olha, pode ir porque vai ser tudo tranquilo, tá? Vou ficar aqui só monitorando, seja feliz, e depois a gente vê como que faz. E se fosse assim, muitos iriam buscar a Deus só para obter esse benefício. Não iriam buscar a Deus por amor, pela fé. Deus faz aquilo que Ele quer. E se Ele quisesse somente poupar os seus filhos da dor, claro que Ele poderia simplesmente levar os cristãos para o céu, e depois que estes se arrependessem e o aceitassem. Só que assim os cristãos
não tenham dúvida, iriam automaticamente desfrutar do descanso, né? Da paz eterna, da alegria eterna, sem ter que passar por sofrimento nessa vida. Só que a vontade de Deus para os seus filhos envolve ter uma vida também com Jesus, tanto em momentos bons quanto em adversidades. Envolve confiar na sua graça, ter alegria no Senhor, até mesmo em meio ao sofrimento. Por isso que a Bíblia diz: dar glórias em todas as circunstâncias, dê glórias a Deus. Está tudo ruim para você, glórias a Deus. É assim que a gente se torna totalmente dependente de Deus. Quando os que amam a Deus vivem dessa forma, testemunham ao mundo que o bem supremo não é a ausência de sofrimento, mas sim ter Jesus em seus corações e ser semelhantes a Ele, porque é isso que Deus quer. Enquanto a gente estiver nesse corpo terreno, neste corpo mortal, vamos estar sujeitos às mesmas fraquezas e às mesmas dificuldades que qualquer outro ser humano. Aí você pode se perguntar assim, mas como que as coisas ruins que nos acontecem podem servir para o nosso próprio bem? E aí a Bíblia nos orienta a responder. Humanamente falando, é quase impossível a gente entender essa lógica. Mas quem é que compreende a mente de Deus? Deus é um mistério, meus irmãos. Não adianta você se aprofundar, estudar teologia, aprender tudo que a teologia possa lhe ensinar. Você não vai compreender Deus a fundo, profundamente. Deus é mistério. Nem o louco se arrisca a compreender Deus, a compreender os seus mistérios. É muito complicado para qualquer pessoa compreender como é que uma situação de dor, como uma situação de falta, de perda, de angústia, de injustiça, depressão, aflição, tristeza, possa trazer alguma contribuição para alguém. Mesmo sem entender completamente, isso deve ser aceito pela fé, não pela razão. Pela razão você não aceita. Pelas circunstâncias você não aceita. Toda aflição terá o seu final e a glória de Deus, aleluias, será revelada em nós mesmos. Está lá em Romanos 8,18. No momento, quem passa pelo sofrimento não consegue enxergar como vai poder extrair daquele sofrimento algo de bom, daquela situação, daquela circunstância, algo de bom. Só que no fim, vai poder compreender qual foi o propósito por trás de tudo. Quando você começa a compreender isso, você começa a entender melhor os preceitos de Deus. Você começa a entender melhor os propósitos do Senhor para você, para a tua vida. Mas aí você fala, poxa, mas eu vejo a mídia mostrando quantas catástrofes, e a maioria delas naturais, quantas doenças, está aí Covid-19, quanta destruição, quantas mortes. Oriente Médio, por exemplo. Infelizmente, nós, aliás, não só nós, seres humanos, mas todos os seres criados, incluindo a natureza, sofrem os danos colaterais do pecado. Pecado que é praticado desde o princípio por nós, seres humanos.
são as adversidades, são as doenças, destruição, são as mortes. Tudo isso, meus irmãos, a Bíblia diz que são consequência do pecado e do mal que domina esse mundo. Esses danos, essas sequelas nos causam tamanho assombro. E sabe por quê? Além de assombro, nos causa até um certo contraste, porque nós temos em nossa mente um desejo que é enorme. Qual é o desejo que nós temos? É o desejo da eternidade, da imortalidade. A gente não gosta de pensar que os nossos corpos físicos, se deteriora. Mas é assim, esse é o caminho. É o caminho que nos leva à morte, que nos leva à vida eterna, à imortalidade. Todo mundo tem medo de morrer, mas todo mundo quer viver eternamente ao lado do Senhor, né? Se você tem medo da morte, como que você vai conhecer a Jesus? Como que você vai conhecer a glória de Deus? Quem deve temer a morte é quem não está na presença. Todo mundo aguarda aquele dia que vai ser o dia da redenção final. Só que até lá, eu, você, todos vamos estar sujeitos a danos, a doenças, a problemas diversos, a outros males piores até do que a Covid. Inclusive as pessoas que amam fielmente ao Senhor Deus, aleluias, não estão isentas de sofrimentos nesta terra, não estão isentas de doenças, de aflições. O próprio Senhor Jesus, como eu disse no meio do programa, alertou todo mundo, e alerta aqui dentro deste livro maravilhoso, que nós iríamos ter aflições nesse mundo, mas que nele nós teríamos o quê? A paz. Lembra o que eu falei? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, porque neste mundo tereis aflições. Jesus venceu. Mas como será que a gente pode suportar tanta dor, né? Tanta perda, tantas dores nesse mundo? E chega um momento que a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais, Pai. Me recolhe. Não tem? Tem esse momento, sim. Só que os cristãos, eles não sabem, na maioria das vezes, que podem resistir aos males deste mundo. Tão simplesmente porque eles têm consigo o próprio Deus. Deus este que é único, que é soberano. Meus irmãos, a diferença entre os que amam ao Senhor e os que não amam é a certeza pela fé. É a certeza pela fé que Deus está presente, mesmo em meio às lágrimas. É o que eu falei, não importam as circunstâncias. Dê glórias a Deus, porque Ele está vendo tudo o que acontece com você. Nós cristãos conseguimos suportar o sofrimento não pela própria força que a gente tem, ou talvez pela capacidade que a gente venha a ter, mas sim por causa dos méritos do Senhor Jesus. Aleluias. Jesus é a esperança que nos liga ao Pai de amor, ao Senhor Deus. Jesus é a esperança e o alimento que nos sustenta. O Espírito de Deus, Ele habita em nós. Pela fé,
a gente consegue ter um Consolador que nos fortalece. E um detalhe, advoga as nossas causas, porque Ele é o advogado dos advogados, é o juiz dos juízes, o promotor dos promotores. E Ele advoga as nossas causas de acordo com a vontade de Deus. Jesus. A Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa só. Estão interligados. Os que amam a Deus podem continuar firmes em sua confiança nele, em nome de Jesus. Porque apesar dos sofrimentos que este mundo nos oferece, Deus permanece sempre conosco, sempre atento, sempre vigilante. Isso significa que Ele está presente agora, neste momento, na sua vida. E Ele vai continuar para todo sempre, em nome de Jesus. Nada pode separar o seu amor do amor de Deus, do amor de Jesus. Nada. Nem perseguição, nem perigo, nem ausência. As pessoas se suicidam, sabe por quê? Elas tiram a própria vida às vezes por questões passionais. Será que elas não sabem que existe um Deus maior do que tudo isso? Por que essas pessoas não conversaram com Deus? Por que essas pessoas não seguiram o conselho de Mateus, o capítulo 6, verso 6? Abra a porta do seu quarto, feche-a, ajoelhe, prostre-se ao chão e se humilhe a Deus, fala com Deus, conta dos seus problemas, daquilo que aflige você, porque Deus não vai deixar nunca você tirar a sua própria vida. Vida que Ele concedeu, vida que só Ele pode tirar. Talvez você não consiga imaginar que Deus tem preparado para você, para a sua família, para a sua vida, porque isso excede o nosso entendimento humano. Nós não temos capacidade para tanto. O seu plano, o seu propósito extrapolam as nossas noções de tempo, de espaço. A gente não tem a mínima noção da capacidade ilimitada de Deus sobre todas as coisas do universo. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, e para terminar mais um programa, vale a pena viver com Jesus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Vale a pena viver com Jesus, sendo-lhe sempre fiel em amor, aguentando firme nas provações, nos sofrimentos, porque no fim de tudo isso, acredita em nome de Jesus, acredite, você irá gozar de uma eternidade gloriosa na presença do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos buscar a Deus às 8h35. Pai amado, Pai querido, aqui estamos mais uma vez contemplando esta manhã, agradecendo-te por todas as coisas que tem feito em nossa vida. Senhor, humildemente
pedimos nesta manhã as tuas bênçãos. Ensina-nos, Senhor, a sermos boas pessoas. Oh Deus maravilhoso, olha por nós com o teu poder. Olha para nós com a tua graça, Pai. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia. Olha para esse homem. Olha para essa mulher. Oh, aleluias. Olha, meu Deus, para essa gente sofrida com o teu olhar de compaixão, Pai. Oh, aleluias. Oh, meu Deus. Senhor, quase me faltam, meu Deus, não as palavras, mas a voz, que neste momento está embargada por sentir a presença do Espírito Santo. E neste momento, meu Deus, o Senhor possa operar na vida dessa pessoa que eu nem conheço, porque o Senhor pode todas as coisas, aleluias. Porque o Senhor é Deus de sinais. Porque o Senhor é Deus de prodígios. Porque o Senhor, oh aleluias, é Deus de maravilhas. O Senhor é Deus do sobrenatural. O Senhor é Deus de coisas profundas que o homem desconhece. De coisas grandes. Por isso, meu Deus, aleluias, coloque as tuas mãos para restaurar a vida dessa pessoa que não acredita mais que isso possa acontecer. Coloca as tuas mãos, meu Deus, para restaurar o casamento dessa pessoa e não acredita mais que isso possa acontecer. Coloque, Senhor, as tuas mãos para que essa família volte a ser unida. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus, esse casamento, essa vida espiritual. Tire essa pessoa do desvio. Senhor, essa vida conjugal que acabou ou que está acabando, meu Deus, não deixa isso acontecer, Pai. Restaura a vida sentimental dessa pessoa que neste momento está buscando por Ti como eu, está orando comigo neste momento, esperando este milagre. Essa pessoa que está buscando agora, neste momento, a Tua presença, por meio do Espírito Santo. Oh, Pai, tenha misericórdia. É muita luta. É muita luta que essa irmã está passando. É muita luta que esse irmão está vivenciando. Está tendo esgotamento físico, emocional, mental. Não aguenta mais. Essas pessoas estão passando, mas estão clamando neste momento ao Senhor por vitória. Aleluias, glórias a Deus. Estão clamando a Ti, Senhor Deus, por livramento. Porque o mal existe. E quando vem dos principados e potestades, vem para matar, para tirar a vida, para tirar a oportunidade da vida eterna com Ti, Senhor. Mas nós pedimos em nome de Jesus, por Sua misericórdia, que todo percalço contrário não ocorra e seja detido por Ti, que todas as correntes sejam, meu Deus, arrebentadas, que todos os cadeados sejam abertos
para que essa pessoa não sofra nenhum mal e nenhum feitiço. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha compaixão neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todo mal, meu Deus. Repreenda todo espírito de briga, todo espírito de contenda, aleluias. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor jogue por terra neste momento todo o mal, todo espírito de confusão, de discórdia, operando os sinais, operando os prodígios, porque o Senhor é Deus, aleluias, operando maravilhas na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse idoso, dessa idosa. Opera, meu Deus, maravilhas dentro desta casa, Senhor, porque dentro desta casa eles servem a Ti. Só o Senhor pode curar os enfermos, meu Pai. Tira esse demônio de pombagira, de infidelidade conjugal, de discórdia, de desavenças. Aleluias! Repreenda, meu Deus, este mal, cobre com teu sangue, Senhor, essa família, com o sangue do Cordeiro. Opera neste momento, curando essa pessoa que está enferma. E eu não sei quem é, Pai, só o Senhor sabe, eu não sei aonde está, só o Senhor sabe. Opera neste momento as pessoas que estão depressivas, tomando remédios químicos que não passam de drogas lícitas, mas são drogas. Senhor, opera neste momento o milagre nessas pessoas que sofrem com complexo de inferioridade, os fracos de espírito, os adúlteros, os escarnecedores, os mentirosos, os ímpios. Opera, meu Deus. Opera, Senhor, em nome de Jesus. A todos quantos crerem nesta oração, que possam dizer amém para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Assim seja. São 8 horas da manhã, 43 minutos. Hoje a gente passou até do horário, né? Mas falando de Deus não tem horário, né? A gente pode passar porque é Deus quem permite, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Somos pequeninos e seremos cada vez mais. Iremos nos diminuir cada vez mais para que Ele cresça. Assim seja. Muito obrigado a todos vocês. Tem um louvor final, hein? Não desliga antes de ver o louvor e ouvir o louvor aí no nosso programa. Bom dia com Jesus. Bom dia final com Jesus a Ângela Silva, Ramon, meu amigo, Ramon Mendes, Cleusa Pereira, Janaína Andrade, Elaine Cristina, o pastor Gilmar e sua esposa Aline, o meu querido pastorzão, grande alegria de ouvir sua voz. Amém, glórias a Deus, pastor Gilmar. Deus ainda essa semana vai te surpreender e realizar todos os seus sonhos. Amém, pastor. Ainda hoje você vai contemplar algo da parte do Senhor. Glórias a Deus, eu creio em nome de Jesus, meu amigo pastor Gilmar, da Vila Romana. Deus vai te colocar em lugares grandes. Porque através de você o Pai será glorificado. Amém. Eu creio, pastor Gilmar. Eu creio em nome de Jesus. Vou abrir uma campanha daqui 2 semanas e você vai vir ministrar aqui. Oh, glória a Deus.
Aleluias. Deus seja louvado, pastor. E um bom dia com Jesus a José Alves. Como falou comigo Anderson, Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus por isso. Fiquem com Deus. O louvor de hoje é com o Neto, que vai interpretar Tua Presença. Prestem atenção neste louvor. A gente finaliza com este louvor porque ele é muito profundo. Ele vai fazer você, eu tenho certeza absoluta, glorificar o santo nome do Senhor. A paz do Senhor, nosso Deus, esteja convosco. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe de mim.
presença. Você está prestes a realizar o seu desejo de adquirir a chácara dos teus sonhos e em um lugar único, de clima agradável. A Chácara Santa Bárbara, com 4.660 metros quadrados, tem ao fundo um maravilhoso rio e a 50 metros da propriedade, uma linda cachoeira, para você desfrutar do que há de melhor na natureza. A Chácara Santa Bárbara contém 2 casas, uma de madeira com 2 quartos, cozinha com geladeira, sala, banheiro e garagem para 2 carros. E também uma casa de alvenaria contendo no térreo 1 quarto, sala, banheiro e lavanderia. E no andar superior, uma suíte. E não é só isso: varanda gourmet com fogão a lenha, uma geladeira, um freezer, fogão, pia com bancada grande e 2 lindas mesas de madeira talhadas por mão de escultor. E a 10 quilômetros do centro de Angra dos Reis. Esse é o seu momento. Tudo isso pelo preço justo de R$450 mil. Mais informações, ligue 24 99995 5521 e fale com Lourdes. É tudo de bom, não é? Agora, imagina você em Ubatuba e hospedado próximo aos melhores points da cidade, como o Aquário de Ubatuba, bares, lojas, restaurantes, shopping e calçadão, para o seu lazer e passeio se tornarem inesquecíveis. Ah, e a 3 quadras de tudo isso, você vai encontrar o espaço Vila Aquário, para você ficar muito bem hospedado em apartamentos para locação temporária. No apartamento roxo contém Wi-Fi, churrasqueira, cozinha equipada com micro-ondas, sanduicheira, liquidificador e não é só isso. Tem TV plana na sala e no dormitório, além de cooler, guarda-sol, cadeiras de praia e uma vaga na garagem. E tem mais. No apartamento vermelho para 4 pessoas tem cozinha completa e todos os utensílios domésticos, micro-ondas, sanduicheira, liquidificador na sala e no quarto. Tem TV 32 polegadas, tela plana e ventiladores. E ainda um cooler, um guarda-sol, 4 cadeiras de praia, uma cama de casal no quarto, um sofá-cama de casal na sala, Wi-Fi, TV a cabo, com exceção da churrasqueira, porém, uma vaga para veículo de passeio. E o que é melhor, você leva 10 minutos de carro para chegar nas mais badaladas praias de Ubatuba, Praia Grande, Praia do Tenório e Praia Perequeçu. Quando pensar em ir a Ubatuba, reserve o seu apartamento na Vila Aquário, Rua Maria Augusta 162, Barra da Lagoa. Para mais informações, é só ligar para o WhatsApp 12 991913771 ou pelo e-mail soniaaquario@outlook.com. A Vila Aquário em Ubatuba te espera de braços abertos. Um supermercado onde você encontra produtos de qualidade e ofertas especiais. Um supermercado com padaria, açougue e hortifruti fresquinhos. Este supermercado é o Brasil Supermercado. Todos os dias,
ofertas em vários itens e um atendimento cortês a você, cliente. O Supermercado Brasil oferece aos clientes amplo estacionamento e a certeza de ser um amigo do consumidor. Supermercado Brasil, Rua São Paulo, 229, no Jardim São José, em Cruzeiro, São Paulo. Telefone 12-3144-1810. Brasil Supermercado, o amigão do consumidor. Medo e preço baixo é só aqui.